Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, bom dia. Que Deus esteja com você, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que a graça do Senhor esteja com você neste momento. E eu gostaria de começar aqui o nosso devocional de hoje. Hoje estamos no nosso segundo devocional pela graça de Deus. E, portanto, quero convidar você a abrir o seu coração, também abrir a sua Bíblia no Salmo de número 2, tá bom? Da qual nós vamos falar hoje sobre algo tão precioso, tão maravilhoso. Nós vamos falar sobre o Senhor, sobre o reino do Senhor. E também no final tem um conselho para você ser abençoado. Eu fiquei maravilhado com esse conselho e tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você, tá bom? Salmo de número 2, ele nos ensina que há muitas pessoas que se afastam de Deus, muitas pessoas que se afastam do reino de Deus. E os próprios governadores, né, que o Salmo número 2 trata aqui dos reis e dos governadores. Os governadores se afastam do reino de Deus e, portanto, também se afastam do propósito de Deus. E por se afastar, muitas das vezes eles se tornam inimigos. Eles se tornam até inimigos de Deus e maquinam males contra o governo do Senhor. Mas nós que conhecemos o Senhor, nós confiamos no Senhor e devemos guardar o nosso coração de não sermos assim. Porque o Senhor, ele reina, né, de geração em geração. O nosso Deus é um rei perfeito e ele deu o governo da terra para Jesus, o nosso Salvador. Portanto, nós que conhecemos o Senhor, nós que temos, somos testemunhas, nós que temos experiências de como Ele nos salvou, de como Ele tem nos curado, de como Ele tem nos transformado, nós o coroamos como nosso Rei. Nós nos submetemos a Ele como autoridade sobre nós. Nós o exaltamos, né, como diz o Salmo aqui, já no versículo 5, né? E no versículo 6, né? Nós declaramos que Ele é o nosso Rei e Ele está sobre o santo monte de Sião. O santo monte de Sião aqui está falando exatamente de Jerusalém, né? Que Ele está entronizado, que Ele reina em Jerusalém e que Ele está acima de todo governo, de todo principado, de toda potestade. Ele reina sobre todos. Então nós que conhecemos a palavra, nós devemos o coroar todos os dias. Nós devemos nos submeter a esse governo, devemos deixar Ele governar sobre nós, deixar Ele cuidar do nosso coração. Então, nós afirmamos Jesus como nosso Rei. Nós afirmamos Ele como nosso líder, como aquele que governa o nosso coração, aquele que governa as nossas emoções, aquele que governa os nossos passos, que nos guia em nossas decisões. Isso é importante para nós. Não nos deixar ser levado pelo que o mundo, né, tenta nos influenciar, ou não nos deixar ser levado por aquilo que o sistema ou que a filosofia do mundo ou que o entendimento do sistema secular e mundano tenta nos levar, mas que possamos deixar o Senhor, através da sua palavra, governar o nosso coração. Então, o nosso rei, ele é um rei poderoso e Jesus, ele triunfa, né? Ele vence todos os governos. Ele está acima de todos os governos. Ele está acima de todos aqueles que tentam, né? Todos aqueles que se levantam contra ele e contra o seu reino. Não existe ninguém que subsiste, alguém que consiga
alguém que consiga ser igual, né? Nem se igualar a ele, as pessoas não conseguem. E, portanto, o nosso Rei, nosso Jesus, ele reina sobre todos e ele triunfará sobre todos os que levantam contra ele. O versículo chave do capítulo do Salmo 2 é o versículo 7, né? Que diz assim: Tu és o meu rei, tu és o meu filho, perdão. Neste dia eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as partes extremas da terra por tua possessão. Tu o quebrarás com vara de ferro, tu os arrebentarás em pedaços, como a um vaso de oleiro. O versículo 7, o versículo 8 e o versículo 9, né? Então, esses versos, ele apontam para este governo poderoso de Jesus. Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso que reina, né? Ele reina sobre as nações, ele reina sobre os gentios, sobre os judeus e sobre a igreja. Jesus reina, toda a autoridade de todos os governos está sobre ele. O próprio Deus, o Pai, deu essa autoridade. Então, ele termina o Salmo 2 dando conselhos para os reis. Eu queria me ater aqui um pouco sobre esses conselhos, e esses conselhos podem ser preciosos para a sua vida. Então, preste atenção. Primeiro conselho: sede sábios, diz para os reis. Sede sábios. Esses conselhos estão a partir do versículo 10, tá bom? Salmo 2, verso 10. Sede sábios. Observe que sabedoria é muito diferente de inteligência. Sabedoria é muito diferente de esperteza. Sabedoria não tem nada a ver com a malícia deste mundo, nem o jeito mundano de resolver as coisas. Sede sábios. A sabedoria começa no temor do Senhor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Logo, quando nós tememos o Senhor, quando nós buscamos o Senhor, quando nós nos alimentamos da presença do Senhor, porque nós somos seres espirituais e precisamos ser governados de forma espiritual pelo Espírito de Deus. Logo, quando nós buscamos o Senhor, então nós temos os seus conselhos, então nós temos a sua sabedoria, nós temos o próprio pensamento de Deus em nossa mente. Se você observar, dentro da sua mente existe várias vozes. Existe a voz da sua natureza, existe a voz da natureza de Deus e existem influências que tentam lançar pensamentos sobre a sua mente. Mas você que é um homem sábio, você que é um grande governador, né? Você vai escolher ouvir a voz de Deus. Não se deixe enganar por outra voz. Sede sábio. Como ser sábio, pastor? Seja sábio da seguinte forma: para você, quando você decide escutar a voz de Deus, quando você decide aprender do Senhor, quando você decide ser guiado pelo Senhor, você está sendo sábio. Então não tome decisões longe do Senhor, não faça nada longe do Senhor. Todos os detalhes da sua vida devem ser por instrução, por direção do Senhor. Então, olha o conselho para os reis: sede sábio. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Depois, sede instruídos, compre conhecimento, busque o conhecimento do Senhor. E se você é instruído pelo Senhor, logo você andará em bons caminhos. Se você é instruído pelo Senhor, logo você não deverá cometer erros. Se você é instruído pelo Senhor, você não será confundido. Se você é instruído pelo Senhor, você terá conselhos de sabedoria. Observe que
Todos os homens instruídos pela palavra foram bem-sucedidos. Todos aqueles que viveram o conhecimento. Observe Davi, um grande rei, né, escritor de vários salmos, né, que reinou 40 anos em, em Jerusalém como grande rei de Israel. Este Davi era um homem instruído na palavra do Senhor. Ele amava a palavra do Senhor. Da mesma forma, Salomão, seu filho, também instruído pela palavra do Senhor, foi conhecido como o homem mais sábio da terra. Logo, você vai ver que todos aqueles que são instruídos na palavra do Senhor, estes são bem-sucedidos. Então, primeiro conselho, sede sábios. Segundo conselho, sede instruídos. E terceiro conselho, servir ao Senhor com temor. Olha que coisa linda. Não é só servir ao Senhor, não é só ser líder, não é só ser pastor, não é só ser obreiro, mas se você servir ao Senhor, deve servir ao Senhor com temor. Essa palavra temor, ela pode ser traduzida pela palavra respeito, ela pode ser traduzida pela palavra cuidado, ela pode ser traduzida pela palavra diligência, né? Também ela pode ser traduzida por outras palavras. Então aqui a gente observa que existem várias formas, né, de nós fazermos as coisas, mas que para Deus nós devemos fazer estas coisas com diligência, com respeito, com temor, com observando aquilo que agrada a Deus. Nós somos amados por Deus, mas devemos trabalhar para agradar ao Senhor. Alegre-se, eu gostei demais nesse quarto conselho, né? O primeiro conselho, sede sábios, o segundo conselho, sede instruídos, terceiro conselho, servir ao Senhor com temor, e o quarto conselho, regozijai-vos com temor. Observe que ele também está dizendo, alegre-se, mas alegre-se com respeito. Não é se alegrar de qualquer jeito, não é se alegrar ou manifestar alegria de forma pagã. Observe que nós não podemos ser como os pagãos. A nossa alegria não é carnal. Eita, glória, aleluias. A nossa alegria não expressa as vontades da nossa carne, nem os desejos da nossa carne. A nossa alegria, ela é espiritual. A nossa alegria exalta o nome do Senhor. Nós podemos cantar alegremente, mas não cantamos com escarnecendo, né? Nós podemos dançar alegremente, mas nós não dançamos escarnecendo, nem fazendo a vontade da nossa carne. Nós podemos brincar, podemos nos alegrar, mas jamais nós devemos nos alegrar de forma pagã ou de forma mundana. A nossa alegria, ela deve estar no Senhor e o nosso regozijar-se deve ser regozijar-se com respeito, com temor, e fazendo isso para a glória de Deus. Aí no versículo 12, ele diz assim, para os reis da terra, né? Essa expressão para os reis da terra pode parecer longe para você, longe, né? Mas todos nós governamos, né? Então essa palavra, ela está para todos. Então, ele fala para os governantes, ele fala para os líderes, ele fala para aquele que lidera uma família, ele fala para aquele que lidera a si mesmo, né? Cuide da próxima geração, né? Quando ele diz aqui, beije o filho, né? Versículo 12. Para que ele não se ire e pereça no caminho, né? Porque em breve a sua ira inflamará. Ele está dizendo assim, cuide da próxima geração com amor, né? Cuide dos seus filhos, abrace os seus filhos, beije os seus filhos, né? Ensine a palavra de Deus para os seus filhos, ensine eles a amar o Senhor, ensine eles a cuidar do coração, ensine eles a ser uma pessoa com temor, uma pessoa que ama a oração, que ama as coisas de Deus.
cuide da próxima geração com amor. E por fim ele termina, aqui está o conselho para você ser abençoado, né, com essa palavra. Abençoado os que confiam no Senhor. Olha que bênção. O Salmo 2 termina dizendo: abençoados são todos aqueles que põem a sua confiança nele, a sua confiança no Senhor. Se você quer ser abençoado, não confie em carros, não confie em cavalos, não confie no homem, né? Nem naquilo que as pessoas, os líderes do mundo pode te dar. Não confie no dinheiro, não confie na fama, não confie no status, não confie em telhados, né? Mas confie no Senhor. O Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que ilumina o seu rosto, é aquele que te dá alegria, o Senhor é aquele que protege a sua casa, o Senhor é aquele que cuida de todas as suas decisões, é o Senhor que te protege de todo mal. Portanto, abençoado, feliz, próspero é o homem que confia no Senhor, tá bom? Fica aqui o meu conselho e eu quero te agradecer mais uma vez por ter participado desse devocional e que o Senhor possa abençoar a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família e que você possa continuar crescendo na palavra de Deus, em nome de Jesus. Que Deus esteja com você. Até o próximo devocional, em nome de Jesus.